Excelente dia, sou eu do Silva Cavalcante, conhecido como personal do emagrecimento. Sou especialista em reprogramação metabólica pela Instituto Galo Personal System, o qual eu tenho muita gratidão. Gente, ultimamente eu decidi falar sobre saúde e exercício físico, não atividade física. A atividade física ela não tem nenhum objetivo, você faz aleatório. O exercício físico ele tem métodos, tem métodos cientificamente elaborados para que você possa seguir. Eu tenho me preocupado muito com a saúde, então meus estudos são voltados para a saúde de cada um de nós, de todos nós. Então, por exemplo, a nossa frequência cardíaca ela é um sinalizador durante as 24 horas da quantidade de oxigênio que nosso corpo está consumindo. E essa quantidade de oxigênio, ela também está relacionada ao substrato, à via metabólica que nosso corpo está trabalhando. Então, como nós temos 3 substratos, nós temos proteína, carboidrato e gorduras, o nosso corpo ele trabalha com esses nutrientes. Eu não vou falar aqui de creatina fosfato, dos anaeróbicos, e sim dos aeróbicos. Então, vamos tomar como base esses 3 substratos. A gordura, ela, no ser humano, ela é inflamatória. E todos, ou 90% das dificuldades que nós temos de saúde é por causa de gordura. Agora, existe uma via metabólica que o nosso corpo, quando é estimulado, quando é programado para a via metabólica, nosso corpo queima gordura 24 horas. Para isso, você precisa conhecer os ritmos cardíacos nossos. Por exemplo, a nossa frequência cardíaca máxima, ela nos indica que nós não devemos ultrapassá-la, e sim trabalharmos dentro dela. Depois da frequência cardíaca máxima, nós podemos estar numa situação difícil, de infarto e etc. Como achamos a frequência cardíaca máxima? Você tem a fórmula 220 menos a sua idade. Alguns autores falam que para a mulher é 210, mas não dá diferença nenhuma. Então, se eu tenho 220 menos a minha idade, eu vou encontrar a minha frequência cardíaca máxima. Ao amanhecer, não a frequência cardíaca basal, que é outra frequência, mas a frequência cardíaca de repouso, logo quando você acorda e começa as suas atividades, você tem uma frequência cardíaca de repouso. Essa frequência cardíaca de repouso, você consegue aferi-la pelo monitor de pressão arterial. Então, se você subtrair, você encontrou essa sua frequência cardíaca de repouso, e você subtrair ela da sua frequência cardíaca máxima, você vai encontrar a sua frequência cardíaca de reserva. Dentro dessa frequência cardíaca de reserva, existe milagres. Então, por exemplo, você tem de 28% a 42% dessa frequência cardíaca de reserva, você está no regenerativo, você está anabolizando seu corpo. Tá? Você produz irisina, mas não tanto. Mas, se você está de 42% a 56%, se você elevar essa frequência dentro desse ritmo, você vai ter uma queima de gordura extraordinária. E aí os seus problemas de saúde vão acabar. Então, como é que faz isso? Se eu tenho a frequência cardíaca de reserva, eu tiro 50% dela e coloco depois a minha frequência cardíaca de repouso. E aí eu tenho o meu primeiro zona-alvo. Eu faço isso também com 56% da minha frequência cardíaca de reserva, depois coloco a minha frequência de repouso e eu tenho um zona-alvo, um limite inferior e um limite superior. Se você fizer seu exercício dentro dessa frequência cardíaca, você vai ativar a via lipolítica e seu corpo vai queimar gordura 24 horas e você vai ficar livre de todos os problemas de saúde, de inflamação do fígado, do pâncreas, do endotélio, da gordura que também vai para o cérebro. Então eu espero ter te ajudado, sou Cavalcante Personal. Vai lá nos comentários e deixa a tua pergunta que eu posso te ajudar. Tenha um excelente dia.